Meus queridos e amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, uma boa noite a todos. Desde já eu quero pedir a Deus que venha entrar na sua casa, na sua vida e venha abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Sou grato a Deus por poder estar entrando neste momento na tua casa através desta palavra, deste vídeo, para trazer para você a coisa mais importante, que é a palavra de Deus. E eu quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre e vinde de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que o evangelista João nos registra, uma palavra do Senhor Jesus, quando ele estava no seu ministério terreno. A palavra do Senhor diz que havia um homem ali entre os fariseus, um homem de muita importância, um príncipe dos judeus, e ele queria falar com o Senhor Jesus, porque ele já tinha visto Jesus operar vários milagres, mas ele, com seu orgulho, ele não queria ir durante o dia para que os fariseus não vissem ele indo ao encontro de Jesus. Meu querido, meu amado, meu amigo, irmão, eu quero te dizer que muitas das vezes o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso eu nos impede de receber as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós devemos deixar de lado esse tipo de coisa se houver na nossa vida. O eu, o egocentrismo, devemos deixar de lado e não nos envergonhar do Senhor Jesus, porque ele diz: aquele que envergonhar de mim diante dos homens, eu também envergonharei dele diante do meu Pai e diante dos anjos. E aquele homem chega e diz assim: Senhor, ele reconhecia que Jesus era uma autoridade de Deus. Ele diz: Senhor, sabemos que é de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu faz se Deus não estiver com ele. E Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso, não entendeu nada. Aí ele perguntou para o Senhor: Senhor, como pode ser essas coisas? Poderá um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus tornou a responder: em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus simplesmente, irmãos, não estava falando do nascimento físico, ele estava falando do nascimento espiritual. Ele estava falando que o homem, para entrar no reino de Deus, há necessidade de aceitar o Senhor Jesus como Salvador e nascer da água através do batismo e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O batismo, ele é o símbolo de uma confessação pública, de qual nós pertencemos a uma nova vida,
ao qual nós deixamos o homem velho. A hora que nós descemos, submergimos nas águas, o homem velho foi sepultado com Cristo. E quando nós saímos, o homem novo ressuscitou com Cristo em uma nova natureza, com um novo Espírito, aleluia, agora com o Espírito de Deus habitando nele. E Nicodemos não entendia. E Jesus falou para ele: como tu pode querer entender as coisas de Deus se falamos das coisas da terra e tu não entende? Mas nessa noite eu quero te dizer, meu amigo, Jesus falou que há necessidade do homem nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Nascer não da vontade do homem, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas da vontade de Deus. Apenas confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, pedir perdão pelos seus pecados e ter uma vida reta e íntegra diante de Deus. Passar a ser uma nova criatura, louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala ainda na sua carta aos Colossenses, que ele diz assim, que se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos olhar para as coisas de cima, aonde Cristo está, e não as coisas que estão debaixo. Devemos despedir do velho homem, o qual ficou sepultado com as suas obras, e nos revestir do novo homem, que é o espiritual. E eu te aconselho nesta noite, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, pode ser de manhã, pode ser à tarde, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu te aconselho que você aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Foi esse o motivo que ele teve para vir aqui na terra, nascer de uma virgem, crescer como homem, ser condenado e julgado como malfeitor, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, simplesmente para perdoar o meu pecado, para perdoar o teu pecado, porque Deus, quando ele nos criou, ele nos criou um homem santo, justo, tanto físico, moral e espiritualmente. Mas o homem veio dar lugar ao pecado e perdeu a comunhão com Cristo, foi expulso do jardim. Mas Deus, ele provou o seu amor para conosco, que nós, ainda sendo inimigo de Deus, ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito da salvação, para nos dar o direito de uma vida eterna com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele foi crucificado, foi condenado, foi julgado, foi pregado em uma cruz, foi morto ali, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele se encontra sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e intercedendo por você. Se você quiser chegar ao Senhor Jesus antigamente, antes do ministério de Cristo, o homem precisava de um intermediário humano, sacerdote. O homem pecava, levava um cordeiro até o sacerdote, e o sacerdote colocava a mão do pecador sobre o cordeiro e imolava e espangia o sangue sobre o altar e queimava o sacrifício como um holocausto no altar. E aquele pecado do homem era interrompido temporariamente, mas sempre que o homem pecava, havia a necessidade de ele voltar lá de novo e repetir o mesmo sacrifício. Mas Cristo veio de uma vez por todas e ofereceu a si mesmo como um sacrifício para todo sempre, para toda a humanidade, para perdoar todos os pecados. Hoje não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício que o Senhor exige de nós é nós entregarmos uma vida reta, uma vida justa, uma vida
de santidade diante de Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, do capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em todo o procedimento de viver. Ou seja, não há nenhuma área da nossa vida pela qual nós devemos ser menos santos. Devemos ser santos por completo. Não tem como ser meio santo. Ou é santo ou não é santo. No versículo 16 diz, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Deus tem prazer, meu amigo, na minha santidade, na tua santidade. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que o homem morra no pecado. O prazer de Deus é que todo homem se salva. No livro de Ezequiel, aleluia, está escrito, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que todos venham se converter dos seus maus caminhos e viva. E ele diz ainda, converterei vós e vivereis. Ou seja, ele está dizendo, por que escolheis a morte se eu tenho a vida para vocês? Crê nessa palavra, meu amigo. O prazer de Deus é que você aceite o Senhor como Jesus Salvador, como único e suficiente Salvador, e seja fiel até o fim. Eu quero te dizer que eu também já andei praticando coisa errada neste mundo de pecado, porque eu não conhecia a Deus. Praticava coisa que desagradava a Deus, mas hoje, graças a Deus, eu conheci a palavra do Senhor, aceitei a minha vida a Ele e hoje não vivo mais eu, mas Ele que vive em mim. Eu vivo a vontade de Deus. Aquilo que é melhor para mim é Deus que sabe. Então eu procuro fazer a vontade e viver a vontade de Deus e viver a sua palavra. E esta palavra que eu ofereço para ti neste momento, aceita essa palavra e viva esta palavra e seja feliz e tenha direito à vida eterna com Cristo para todos sempre. Porque um dia, meus irmãos, ele foi para o céu, mas ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, não turbeis os vossos corações, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para mim mesmo, para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o Senhor prometeu e a sua palavra é fiel. Um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em um corpo de glória, um corpo incorruptível. E os que estiverem vivos naquele dia serão transformados, subirão e encontrarão com o Senhor na glória. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a seguir, diz, Paulo diz, eis que diz o mistério, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Ou seja, nem todos já passaram pela morte física no dia do arrebatamento da igreja, mas todos serão transformados. E ele diz ainda, porque num momento, num abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós, os que tivermos vivos, subimos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares, aonde viveremos com Ele na eternidade para sempre. Porque há a necessidade daquele que é mortal se revista da imortalidade, e aquele que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Você quer, meu amigo, minha amiga, ter este direito de ressurgir o dia que o Senhor vier buscar a igreja, ao tocar a sua trombeta? Você quer ressuscitar e quer subir e morar com o Senhor na eternidade? Então há necessidade de você seguir a recomendação que Jesus falou para Nicodemos. Em verdade, em verdade, em verdade, a necessidade do homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito.
para que possa ver o reino de Deus. Aceita essa palavra neste momento e seja feliz com Deus para todo sempre. É o que eu te indico em nome de Jesus.